Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, queremos saudar os irmãos e as irmãs nesta noite, os nossos visitantes, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. No mesmo livro que o irmão Luiz leu, livro do profeta Jeremias, no capítulo 46, no verso 3 e 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 46, versículo 3 e o 4. Fica depois de Isaías e antes de Ezequiel. Quem achou isso bem? Vamos ler para nós ganharmos tempo. Nos diz assim a palavra do Senhor: preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, poli as lanças, vestivos de couraças. Podem tomar os seus assentos. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, poli as lanças e vestivos de couraças. Graças a Deus por esta palavra lida, pois é a palavra de Deus. Nosso encarregado, irmão Valdir, tem nos comunicado, nos pedido no domingo para nós trazermos uma palavra para a igreja nessa terça-feira. E Deus então tem nos dado, irmãos, este assunto, né, que é bastante interessante, bastante necessário para a igreja. E eu acredito até que vai ter pessoas que podem se assustar um pouquinho com algumas coisas que vão ouvir nessa noite. Obrigado, Márcio. Mas isso, irmãos, que vocês vão ouvir, irmãs, nessa noite não é nada mais, nada menos de coisas que pertinem, que fazem parte da igreja, que estão envolvidas na questão de uma vida de um cristão e de uma cristã. Então, tudo que você vai ouvir nessa noite não é nada que seja novo, não é nada que seja anormal, simplesmente são questões que envolvem a vida de um cristão. Porém, tem alguns que não sabem disso, tem alguns que parcialmente ou um pouco sabem, mas na verdade nós precisamos saber um pouco mais deste assunto, porque este assunto envolve 100%, envolve 24 horas das nossas vidas, o que nós vamos meditar nessa noite. Então é necessário. Por que é necessário nós estarmos envolvidos com este assunto? Porque a nossa vida cristã, a nossa fé depende também deste assunto. Amém? Nós queremos meditar com a igreja, irmãos, nessa noite. Nós já falamos aqui algumas vezes, alguns irmãos já ouviram algumas coisas que nós vamos falar, mas tem gente nova, tem gente que está chegando, e nós precisamos passar esse assunto, né, para a igreja. Então, nós queremos falar um pouquinho hoje sobre a realidade da guerra espiritual. A realidade da guerra espiritual. Este é o tema do assunto, é o tema da mensagem que nós vamos meditar nessa noite, e é isso, a realidade da guerra espiritual. Tão certo como a água molha, tão certo como o fogo queima, tão certo que no céu tem estrelas, tão certo como amanhã vai ter o dia, tão certo como tantas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Isso que nós estamos meditando nessa noite também é algo que é um fato, é real, acontece, não tem como nós fugir, irmão Walter, desta realidade que é a guerra espiritual. Não tem como nós querer ser um crente, irmão Darlan, e ficar isento, ficar afastado, ficar de fora deste assunto, Márcio. Não tem como. Todo cristão e toda cristã que se diz ser crente, que se diz aceitar o Senhor Jesus Cristo, querendo ou não querendo, estar envolvida dentro deste assunto. Isso aqui é real.
A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, preste atenção, a partir do momento que nós dizemos, que reconhecemos que Jesus, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós estamos declarando para o nosso adversário, nós estamos dizendo para o nosso inimigo que agora nós somos oposto a ele, que agora nós somos contra ele, que agora nós somos um adversário dele, que agora nós estamos do outro lado, nós estamos no outro reino, nós estamos no reino de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e por isso opositor às obras das trevas, contrário a tudo o que não é de Deus, irmãos. Nós somos assim, os cristãos têm que ser assim, contrário, anti tudo aquilo que não é de Deus. Eu estou sentindo algo de Deus aqui nessa noite. O Espírito Santo já começou a abrir o céu e nós vamos voltar para casa. Tu pode ter certeza absoluta, abençoados por Deus e guardados por Deus para sermos vitoriosos. Amém? Aleluia. Na última terça-feira que nós meditamos aqui com a igreja, que o irmão Valdir nos deu a oportunidade, nós meditamos sobre força, né? É um dos segredos para nós sermos vitoriosos. E hoje nós queremos meditar em outra coisa para nós sermos vitoriosos. E nós vamos entrar dentro deste assunto, né? Que é uma estratégia. Para nós sermos vencedores, nós temos que ter estratégias. Não existe guerra sem estratégia. Guerra sem estratégia não é guerra. Quem vai para a guerra sem estratégia vai morrer, vai perder, vai ter prejuízo, vai passar vergonha. Guerra se monta com estratégia. Lá no Provérbios, capítulo 20, versículo 18, a Bíblia nos diz assim: fazei a guerra com prudência. Então tem que ter estratégia, tem que ter forma para guerrear. Então nós estamos falando de guerra espiritual. Nós estamos falando desse assunto, batalha espiritual. E para nós termos vitória, irmão Márcio, nós temos que estar cientes, nós temos que estar preparados. Sobre isso que eu quero falar nessa noite: preparação. Amém? Preparação é um assunto muito importante. Nós ouvimos, irmão Darlan, muitas vezes dentro da igreja, o comentário assim: Jesus vai voltar, né? Jesus está voltando. E aí, às vezes, algum pregador pergunta, ele faz essa questão: você está preparado para a volta de Jesus? Aleluia! Você está se preparando para a volta de Jesus? Então, esse é um assunto bastante interessante. Preparação, né, para nós irmos para os céus. Preparação para estarmos eternamente com Jesus. Porém, irmãos, não é sobre essa preparação que eu quero falar. Porque eu creio, aleluia, piamente, pelo Espírito Santo de Deus, que todos que estão aqui dentro nessa noite, existe um projeto de salvação na tua vida. Eu acredito piamente, irmão Darlan, que todos que estão aqui, aleluia, se Jesus demorar mais uns 5 anos para voltar, no mínimo, todos vão estar na presença de Deus, adorando e glorificando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque você já está marcado pela palavra do Senhor. O Espírito Santo já começou a obra na tua vida. E a Bíblia diz que tudo aquilo que ele começa, ele termina. Então eu creio na tua salvação. Você acreditando ou não acreditando, eu tenho fé para crer que você vai se tornar um filho e uma filha de Deus. E todos os filhos do Senhor vão ser salvos. Deus não vai deixar nenhum filho seu para trás. Todos que são filhos vão ser salvos. Porque Deus é pai e não é padrasto. Amém? Vai ficar de fora quem não é filho. Quem é, como é que se diz? Bastardo, né? Só vai perder a salvação quem é bastardo, mas filho não vai perder salvação. Então nós queremos meditar um pouquinho sobre isso, irmão, sobre preparação, né? O versículo que nós lemos diz assim, ó: preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja, chegai-vos para a guerra, chegai-vos para a batalha. Ele continua dizendo: selai os cavalos, montai, subi nele, né? Cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, o capacete, polir a lança e vestir-vos de couraça. Isso aqui é preparação.
Esses 2 versículos, irmão Walter, estão falando de preparação, que nós temos que se preparar para essa batalha. Se nós não estivermos preparados, irmão Davi, vamos ser derrotados e derrotada. Mas quando um soldado ou uma soldada está preparado devidamente, como tem que ser, vai ser um vitorioso. Por quê, irmão Fabrício? Porque o nosso general é Cristo. Aleluia! E todo aquele e toda aquela que faz a sua parte vai ser vitorioso e vai ser vitorioso. Amém? Mas nós temos que se preparar. Então é sobre isso que Deus quer falar conosco. Embora, preste atenção, embora a igreja venha atravessando anos, séculos, milênios, guerreando, lutando, tendo lutas com o nosso adversário, contra Satanás, nessa temporada, nesse tempo, nessa jornada da igreja, muitos, irmãos, morreram pelo caminho, muitos perderam, muitos nós perdemos, muitos o diabo nos arrancou, nos roubou, tirou da igreja. Aleluia! E Deus não ficou contente, Deus não ficou alegre, Deus não ficou feliz por esses soldados e por essas soldadas que se perderam no caminho, não. Porém, mas o que aconteceu, irmão Fabrício? Deus deixou, Deus permitiu, não é que Deus queria. Eles não estavam preparados e o nosso adversário, ele não brinca em guerra. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, compete a nós estarmos preparados, né? Compete a nós querer estarmos cingidos, querer estarmos revestidos com as armaduras de Deus para nós sermos vitoriosos. Amém? Não se sinta questionado, não se sinta criticado, não se sinta julgado por alguma coisa que você vai ouvir nessa noite. Não. O objetivo de Deus é te despertar a estar preparado e preparada. Por quê, irmão Fabrício? Porque Deus tem uma grande vitória para nos dar. Levante a tua mão para o céu, por gentileza. Deus tem uma grande vitória para nos dar. Mas nós temos que se preparar para essa guerra. Nós precisamos nos preparar para esta guerra. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Só para nós entender um pouquinho melhor aonde nós precisamos chegar. Existe, irmão Darlão, um clamor, existe uma preocupação dos encarregados, existe uma preocupação dos supervisores, existe uma preocupação dos pastores presidentes, dos pastores auxiliares, que a igreja ela tenha uma união. E eu acredito que vocês aqui também têm esse pensamento, que a igreja precisa ser unida, irmão Luiz. Ela precisa estar compacta, precisa estar montada, precisa estar como uma corrente, Júnior, na presença de Deus. E por que às vezes nós não percebemos isso, irmão? Parece que nem todos estão puxando para o mesmo lado. Parece que nem todos estão querendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos nos preocupando com uma união física. Não adianta dar todo mundo aqui na igreja e um pensa uma coisa e o outro pensa outra e o outro pensa outra. Não! Por isso Paulo disse: estejais em vós o mesmo sentimento. Por quê, meu Olga? Porque antes da união ser física, tem que ter uma união espiritual. Tem que estar no meu coração. Deus vai falar conosco aqui nessa noite. O Espírito Santo vai se derramar na tua vida. Aleluia! Aleluia! Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos olhando para detalhes, ficamos olhando para questões e para probleminhas que só atrapalham, que não ajudam em nada. E aí, em vez de nós se unir nessa guerra, nessa batalha, nessa luta pelo reino de Deus, nós ficamos puxando para o nosso assado, ficamos puxando para o nosso lado, e o Espírito Santo não pode dar vitória. Nós temos que puxar todos para o mesmo lado, para a vitória do reino de Deus. Nós temos que entender isso. Nós somos soldadas e soldados, batalhando por Jesus, batalhando pelo reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso é estar preparado para a guerra. Isso é estar preparado para a batalha. Mas o Fabrício puxa para o lado dele, o João puxa para o lado dele, o Pedro puxa para o lado dele, e não existe união. E quando vê o adversário entra, aí ele faz um estrago no meio do arraial, no meio do povo de Deus. Aleluia. Então nós vamos meditar sobre isso. Só para vocês terem uma noção, irmão, do que é guerra espiritual.
A palavra inimigo, todo mundo conhece, até as crianças sabem, né? O inimigo, a Esmeralda já está cansada de falar inimigo. A palavra inimigo quer dizer Satanás. No original, Satanás, etimologia, quer dizer inimigo. Quando tu diz inimigo, tu diz Satanás. Quando tu diz Satanás, tu diz inimigo. Sabe quantas vezes existe a palavra inimigo dentro da Bíblia Sagrada? Mais de 720 vezes. Mais de 720 vezes, quase 1000 vezes a palavra inimigo dentro da Bíblia Sagrada. Então, o que isso quer dizer, irmão Darlan? Que desde o começo da Bíblia até o final da Bíblia, a Bíblia está mostrando guerra, a Bíblia está mostrando batalha, a Bíblia está mostrando que nós precisamos estar cingidos das armaduras de Deus. Para sermos vitoriosos. Senão não adianta. Por que eu estou falando isso, irmão? Sabe por quê? Porque, lamentavelmente, não estou falando isso como crítica, eu já falei, né? Mas existem pessoas que têm mais de 15 anos de fé, pessoas que têm mais de 20 anos de fé, irmão, isso não é 2 dias, 3 dias, 1 ano, são 20 anos de fé, e não tem noção, irmão Darlan, de guerra espiritual, não tem noção, não tem conhecimento, não tem entendimento do que é uma batalha espiritual. Eu me lembrei de algo hoje, irmão Darlan, quando eu estava orando, e eu senti dó da igreja, eu senti misericórdia da igreja, eu senti pena de alguém, irmão Luiz, irmão Walter, porque eu vi a inocência na igreja com respeito à guerra espiritual. O Espírito Santo de Deus nessa noite vai te dar arma para batalhar, vai te dar arma para vencer e ser vencedor. Deus não quer que nós sejamos perdedor. Deus quer que nós sejamos vencedor. Por isso que um dos nomes de Deus é Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, sabe o que quer dizer isso? A palavra Senhor, cara, ela bota peso. Quando tu diz para alguém sim, senhor, não, senhor, tu está reconhecendo aquela pessoa como uma autoridade. E a Bíblia chama ele de Senhor dos Exércitos. Ele é a autoridade das autoridades em todos os exércitos. Levanta a mão para o céu. O Senhor dos Exércitos te chamou para a guerra, para a batalha. Aleluia! Você vai entender um pouquinho mais de guerra espiritual agora, quer ver? Muitas vezes eu olho para o João, irmão Darlan, é só um exemplo. E olho para os pecados do irmão João. E digo assim, o irmão João não vem para a igreja. Eu nem chamo de João, irmão. O João não vem para a igreja, sabe por quê? Por causa dos pecados dele. É por causa dos pecados. Ele não vem para a igreja por causa dos pecados. E não é. Não é. Sabe por quê que o irmão João não vem para a igreja? O João não vem para a igreja? Ele não vem para a igreja por causa de Satanás. Satanás é o culpado do João, do Pedro, do Zé, da Mariazinha, da Antoninha não vir para a igreja. Então, a partir de hoje, quando tu for pensar em alguém que você deseja que venha para a igreja, tu ora e pede a Deus para Deus soltar ele da mão do cão. Porque o pecado é só a corrente, o pecado é só a algema, o pecado é só o guilhão que prende ele. Mas não é o culpado, não é o pecado. O culpado é o diabo que prende ele com o pecado. O que aconteceu conosco? Por que hoje nós não pecamos mais como nós pecávamos antigamente? Hoje nós pecamos sim, porém somos pecadores arrependidos. Mas antes nós pecávamos porque queria, com prazer, fazia rindo, dando risada. Aleluia, porque nós estávamos na mão do cão, agradando ao diabo. Porém hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Olha o que Jesus disse. Só para vocês terem uma noção do que é guerra espiritual. E muitas vezes eu critico Pedro, critico Zé, porque o Zé não vem para a igreja. Olha o que Jesus falou, autoridade em guerra espiritual. Olha o que Jesus disse. Se o meu Pai não enviar a mim, ninguém vem a mim. Ninguém vem a mim se o meu Pai não enviar. Sabe o que isso quer dizer, irmão Luiz? Que primeiro Deus tem que libertar aquela pessoa. Primeiro que o Espírito Santo tem que ir lá e quebrar as correntes. Aí a pessoa vem a Jesus. Senão não vem. Porque está cativa. Está nas mãos do inimigo. Então tu tem que orar e pedir, Deus, arranca ele da mão do cão. E aí o Espírito Santo vai trazer. Porque tem uma batalha para ser vencida primeiro. Aleluia. Não vem por causa do pecado. Gosta de pecar, é mentira. Ninguém quer ser escravo. Quem é que gostou de ser escravo? Conta para mim. Quero ver se eu acredito. Ninguém gosta de ser escravo, irmão. Sabe o que é ser
escravo. E Deus, porque é justo, aleluia, não deixou nós na escravidão. Olhou para o Fabrício lá do mundo e disse: esse vai ser meu, sai para lá, capeta. E o capeta soltou, o Espírito Santo se aproximou, me convenceu da verdade e eu exerci a Deus. Estão entendendo? Então é um processo espiritual para acontecer. Não é só tu querendo que alguém venha para a igreja. E isso não. Tu tem que ajudar a interceder. Tu tem que ir lá e quebrar a corrente. Tem que ir lá e arrebentar a algema. Para que ele tenha liberdade de vir aceitar Jesus. Porque o diabo não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém. Quer que todo mundo fique cativo. Por que às vezes a pessoa está 10 anos na igreja, daqui a pouquinho desvia? Por quê? Porque não se revestiu das armas e o diabo arrastou de novo. Está cativo no cativeiro. Mas eu tenho certeza absoluta. O Espírito Santo vai armar essa igreja. Vai forcejar essa igreja. Dá força para ela continue salvando vidas. Ajudando elas a sair das mãos do inimigo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguém fica pensando, vai essa igreja... Parece que não desenvolve, parece que não deslancha. Sabe de uma coisa, irmão? Hoje, quando eu fui orar, Deus me disse, sabe por quê? Mesmo que venha pouca gente, Deus faz uma grande obra, mas primeiro tem que ter coluna. E Deus está levantando colunas aqui. Para ele construir um grande prédio, uma grande casa, tem que ter coluna forte. E Deus está levantando colunas nesse lugar para continuar a construção dessa obra. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Preparação, então, né? Para nós estar preparados para guerrear. Porém, tem um detalhe, para nós ganhar tempo. Muito bem, eu quero me preparar. Entendi agora, meu Fabrício, que eu tenho que estar revestido. Que eu tenho que estar munido. Que eu tenho que estar com as minhas armas. Eu entendi. E agora, o que acontece? O adversário, o nosso inimigo, ele não quer te ver vestido. Ele não quer te ver revestida. Ele quer roubar tuas armas. Ele quer roubar a ferramenta que Deus te deu. Ele procura de todas as maneiras arrancar aquilo que Deus te deu. Porque Jesus disse, ele é ladrão. Perita, especialista, por excelência em roubar. Se nós não perceber, se nós não vigiar, ele vem, irmão Walter, e rouba tudo que Deus já nos deu. Ele rouba. Aleluia. Porém, o Espírito Santo, quando nós fizemos menção, quando nós nos voltamos para Deus, ele nos devolve tudo novinho. Ele nos devolve tudo que nós tínhamos. Ele coloca na nossa mão, irmão Márcio, tudo aquilo que ele já nos deu. Porque senão ele não seria Deus. Senão ele seria um Deus de plástico. Tá aí. Seria um Deus falso, um Deus fraquinho. Aleluia. Se ele perdesse, não tivesse condições de dar de novo. Não, nosso Deus é grande. O exército de Deus é muito poderoso. Então o que acontece, irmão Fabrício? Isso é verdade. Tinha uma coisa que eu tinha na minha vida, hoje eu não tenho mais. Tinha uma coisa que eu fazia, hoje não faço mais. Tinha uma coisa que eu conquistava, hoje não conquisto mais. O que aconteceu? O diabo te roubou. O inimigo te tomou. Te saqueou. Né? Pegou as escondidas e levou. Então o que eu tenho que fazer para mim não perder, irmão Fabrício, as minhas armas? O que eu tenho que fazer para não perder aquela alma que eu estava ganhando? Perseverança. Todo verdadeiro soldado, eu não servi no exército brasileiro, mas está aqui o Darlan que serviu. Tu pode perguntar para ele se tu quiser depois. Todo o soldado tem que ter uma perseverança. Todos os dias, quando toca a trompeta, toca o sinal, o soldado tem que estar preparado, barba feita, com tudo polidinho, a arma polidinha, a veste bem passadinha e se apresentar diante do capitão. Todos os dias. Tem que estar preparadinho. Pega isso. Perseverança. Quando os soldados não queriam ir para o quartel, eles vinham buscar em casa. A polícia do exército vinha buscar em casa. Porque é soldado. Foi alistado para a guerra. Foi alistado para a batalha. Não tem que entregar. E o Paulo fala a Timóteo que nós somos alistados para uma batalha. E ele disse mais, todo soldado que é alistado para a guerra, ele não procura agradar-se a si mesmo, porém, aquele que o alistou. E ele disse mais, e não se embaraça com as coisas dessa vida.
Por quê? Porque tem um compromisso com o exército. Tem um compromisso com a guerra, com a batalha. Aleluia. Então nós precisamos perseverar. Eu estou feliz, eu vou dizer aqui, para toda a igreja ver que Deus é bom. Estou contente, vou dizer para ti hoje, Thaís. Que a Thaís está participando das noites de consagração e por isso Deus está abençoando o louvor dela. Por quê? Porque ela está perseverando, está buscando a arma de Deus e Deus está dando. Então o que isso quer dizer? Não é só para ela, é para todos que se esforçam, é para todos que buscam. Deus é fiel, Deus dá arma, Deus dá vitória, Deus dá guerra para vencer. Mas tem que perseverar, tem que se esforçar. Eu quero ser vencedor, mas não vou buscar arma. Acabou tudo as minhas balas, então tem que ir lá buscar mais. É isso, perseverança. A minha espada está enferrujada, então vai polir, vai preparar, porque para ir para a batalha tem que estar tudo prontinho. Preparar o escudo, aleluia, o pavês, chegai-vos para a peleja, selai os cavalos. Imagine para a batalha com os cavalos, com os arreios tudo frouxo, ia cair na metade do caminho, tudo bem feitinho. Por quê, irmão? Que a nossa guerra não é brincadeira. Eu louvo a Deus que o ano passado nós fizemos uma campanha que derrubando as barreiras. E graças a Deus barreiras caíram, irmão. Pessoas que não vinham mais na igreja estão voltando. Até o botequinho aqui do lado fechou. Lembra que eu disse que alguma coisa ia acontecer? Graças a Deus nós podemos cultuar a Deus, não tem mais barulhão. Porque as barreiras caíram. Por quê? Porque nós chamamos como para a batalha e Deus deu vitória. Estão entendendo? O que é guerra espiritual? Quando nós buscamos a presença de Deus, Deus age no mundo espiritual e repreende as trevas. Elas vão embora e o povo canta o hino da vitória. Mas tem que entrar na guerra. Tu quer ter vitória? Entra na guerra. Eu queria ser abençoado. Mas tu já orou por isso? Não orei. Irmão, eu queria receber uma bênção. Mas tu já pediu? Não pedi. Irmão, meu marido está em tal situação. Tu já foi no ciclo de oração para orar um pouquinho? Não fui. Para ter vitória tem que entrar na guerra. Eu estou alegre também pelo irmão Márcio, pelo Maico, fiz um convite para eles que estão aqui. Por quê? Porque eles querem vencer. Para nós vencer, temos que querer, senão nós vamos perder. Estão entendendo? Deus é justo. Deus dá vitória para quem quer vitória. O que Jesus disse? Aquele que pede, ganha. O que busca, encontra. O que bate, abre. Mas quem não quer, vai ficar fechado. Não vai encontrar e não vai ganhar. Então é para quem pede, é para quem busca, é para quem quer. Deus não envia nada pela baixo, não. Mas o adversário sim. Ele não respeita. Ele chega e faz uma laúça e destrói mesmo. Por quê? Porque ele é um senhor cruel. Ele é um senhor autoritário. Ele é um senhor ditador. Imagina um Hitler, imagina um Mussolini, imagina um Bin Laden. É bem assim e 10 vezes mais. Satanás. Se ele pudesse, ele matava nós tudo agora. E vou dizer mais uma coisa, irmãos, para vocês entenderem um pouquinho. Esse culto aqui não é um culto normal. Não, você fique atento, porque alguma coisa pode acontecer no mundo espiritual. Então fique atento, porque nós estamos falando, estamos entrando numa área que o inimigo não gosta. Porque para ti vencer o teu inimigo, tu tem que saber quem ele é. Tu tem que conhecer as armas que ele tem. Tu tem que saber qual é o terreno dele. Estão entendendo? Tu tem que ter estratégia de guerra. E ele não gosta que fale sobre isso. Por quê? Porque você vai se armar para ter vitória. Para desarmar ele não fica contente. Então fique atento e fique atenta. Aleluia. Porque o mundo espiritual pode se manifestar. Mas nós cremos na vitória de Deus. Amém? Perseverança, não esqueça isso. O crente tem que ter perseverança. Se tu quiser, escreve lá numa parte da tua casa, num cantinho, escreve para te nunca esquecer. Crente tem que ter perseverança. Crente que não persevera, vai até um pouco de descansa. Por quê, irmão? Porque tem uma arma muito boa que o diabo tem, irmã Olga, que faz anos que ele usa. E é uma das que ele mais gosta. Que arma é essa, irmão Fabrício? A arma do desânimo. Irmão, vamos no culto hoje. Estou meio desanimado. Irmão, vamos lá no ciclo de oração. Bateu um desânimo. O evangelismo, vamos fazer o evangelismo. Hoje não vai dar. O desânimo pegou. Estão entendendo? Ele vem e bota o desânimo e aí a pessoa não consegue mais andar. Não consegue prosseguir. Por
que está maniatado, está amarrada pelo desânimo, mas o sangue de Jesus tem poder nessa noite e não vai deixar o desânimo te pegar. Por que muitos não estão aqui nessa noite? Pontinho de interrogação. O desânimo pegou. São soldados, são guerreiras, mas o desânimo pegou. Quem é que botou o desânimo? Será que foi o Espírito Santo? Será que foi Jesus? Não, estão na guerra. E o diabo vem com as suas armas e bota o desânimo. Então por que, irmão Darlan, que nós temos que orar, como disse Paulo, uns pelos outros? Por quê? Porque a oração é como um escudo que vai guardando os nossos irmãos. Por que eu não posso criticar, questionar o meu irmão e minha irmã, julgar? Não, eu tenho que orar, porque o diabo está atacando a mim, mas está atacando ele também. Estão entendendo o que é guerra espiritual? Não acha que é só tu que tem luta na tua casa, o irmão também tem, a irmã também tem. Todo mundo é soldado e todo mundo está na guerra. E cada um tem que cuidar do outro. Tu cuida de ti, tem um da tua retaguarda. Tu vai avançando, tem outro cuidando das tuas costas. Aí tu está cuidando das costas do outro. É isso, é união espiritual. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo uma grande vitória aqui nessa noite. O Espírito Santo está sorrindo para nós nessa noite. Aleluia. Perseverança, né? O nosso objetivo é vencer. É vencer. Mas preste atenção. Todo o vencedor, toda a vencedora, não venceu por acaso. Preste atenção. Não existe, escuta o que eu vou te falar agora, não é comparando. Não existe vitória por acaso. Não existe sucesso por acaso. Não existe prosperidade por acaso. Não. Tudo é resultado de esforço. Tudo é colheita de uma plantação. Se eu quero ser vitorioso, eu tenho que me preparar para a guerra. Se eu quero ser uma vitoriosa, eu tenho que me preparar para a guerra. Por que os grandes corredores levantam a taça, levantam a coroa, levantam o troféu? Por quê? Porque eles treinam, eles se preparam. Enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos descansando, pessoas estão se preparando para ser vencedoras e vencedor. E muitas vezes nós queremos vencer, mas não se preparamos. Estão entendendo? Não depende de nós. Depende de nós. Deus quer que todo mundo vença. Mas vai vencer. O que Jesus disse? Aleluia. Vamos colocar de pé. O que Jesus disse? Olha o que ele disse. Aquele que vencer. Ele falou 7 vezes isso no Apocalipse. Aquela que vencer. Por quê? Porque nem todos vão vencer. Nem todos querem ser vencedor. Aquele que vencer vai receber da coroa da vida. Aquele que vencer, vou lhe dar um novo nome escrito. Aquele que vencer vai andar comigo pelas ruas de ouro. Aquele que vencer vai vestir uma veste nova, bonita. Por quê? Porque é merecedor. Aquela que vencer. Então eu tenho que querer ser um vencedor e viver pela minha vitória. Aleluia. Eu não posso desanimar em momento algum, irmã Viviane. Eu não posso me entregar em momento algum. Aleluia. Porque eu quero vencer. Mas o meu adversário quer me derrotar. Ele quer pisar em cima de mim. Ele quer destruir a minha vida e a minha história. Mas se eu quiser vencer, Jesus está comigo. Se eu não desistir, a vitória é nossa. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer nos abençoar. Então, medite nisso, irmãos. Numa outra oportunidade, eu ainda tenho que pregar uma outra vez. Hoje foi só uma introdução, é só uma pincelada. Porque tem coisa mais forte ainda. Se você já se assustou com alguma coisa, tem coisa mais forte ainda. Né? Então nós precisamos se conscientizar. A igreja precisa ter essa noção. Guerra espiritual. Tu acorda, tu já está numa guerra espiritual. Não, hoje eu fui dormir, um demônio me atacou. Dormindo, tu está numa guerra espiritual. Sonhei um sonho errou, o diabo vai me matar. Tu está numa guerra espiritual. Mas, meu Deus do céu, nem dormindo, ele não descansa. Não, enquanto dorme, está trabalhando. Porque ele também quer vencer o reino de Deus. Mas nessa noite, Deus vai nos dar vitória. Amém? Quem quer receber oração, irmãos, passe aqui na frente, nós queremos orar.
Aleluia. E o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu batalha, que nunca perdeu guerra nenhuma. Não, Deus não perde. Aleluia. Ele está aqui para nos dar vitória. Amém? Eu estou sentindo algo forte de Deus aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está revestindo pessoas aqui para serem vitoriosas e para ser vitoriosos. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Venha buscar a tua bênção. Venha buscar. Amém. Vamos orando, irmãos. Vamos orar por ele. Tem uma receita no hospital. É um soldado que também está querendo vencer. Então se conscientize disso. Você é uma soldada e um soldado. Se conscientize disso. Nunca esqueça. E sempre persevere. E Deus vai te dar a vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, meu Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te bendizemos, te exaltamos e te engrandecemos, meu Senhor, pela tua bênção nesta noite sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Espírito do céu, Espírito do alto, Espírito de cima, meu Senhor, continue nos ajudando, continue nos fortalecendo, continue nos animando, meu Senhor, e nos armando, meu Senhor, para a batalha, nos armando para a guerra, nos fortalecendo, meu Senhor, para continuarmos sendo vitoriosos. Pai Santo, abençoe os meus irmãos, abençoe as minhas irmãs, abençoe quem está visitando nessa noite. Deus de maravilha, de vitória, meu Senhor, e guarde todos debaixo da tua potente mão e pelo sangue de Jesus. Deus de maravilha, meu Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa, nos livre, meu Senhor, no nome de Jesus, Pai Santo, Pai Eterno, pelo irmão Orlando, meu Senhor, que sofreu esse AVC, Pai da vitória do teu filho, Espírito Santo, restaure a sua saúde, repreenda as sequelas, meu Senhor, que podem ficar, no nome de Jesus de vitória. Espírito Santo, aonde ele estiver, toca nele, meu Senhor, e dá vitória. Abençoa a igreja, abençoa este trabalho, abençoa os teus filhos que estão nessa noite, todos que estão, aqueles que não estão, meu Senhor, repreenda o dardo inflamado, a seta do maligno, no nome de Jesus. Abençoa teu servo, irmão Valdir, meu Senhor, encarregado deste trabalho. Abençoa este trabalho, abençoa este altar, abençoa os obreiros, meu Senhor, que todos possam ser perseverantes na batalha. No nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.